pessoal, tudo bom? O meu nome é Mariana, eu sou professora de Ciências e hoje a gente vai continuar com a temática do mês de julho. São lembrados que a gente falou sobre a viagem pelas águas? Eu comecei a trabalhar o conceito de tabela periódica, a gente falou sobre a história do átomo. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a tabela periódica, aprofundar mais sobre os elementos e grupos existentes nessa tabela, tá bom? Então vamos ver. Aqui a tabela periódica, né? E como eu disse, a tabela periódica se trata de um compilado de elementos químicos, onde todos esses elementos químicos conhecidos são organizados em ordem crescente, de acordo com o seu número atômico. Então a gente vai recapitular hoje como que a tabela periódica está organizada e como esses átomos desses elementos químicos se comportam na natureza. Se a gente perceber, aqui olhando para a tabela já essas cores diferentes, a gente vai ver que existem diferentes tipos de grupos, né? Então a gente vai perceber primeiro que tem 7 linhas diferentes e essas linhas diferentes a gente chama de períodos. Então cada linha na horizontal traz um período para mim. Se você perceber aqui eu tenho 7 linhas e aqui eu tenho mais 2. Essas 2 aqui elas estão anexadas nesses 2 compartimentos que estão vazios, tá? São elementos que foram sendo descobertos depois e aí agora eles estão organizados aqui embaixo só a título de organização mesmo, para a gente visualizar melhor. Mas eles estão incluídos aqui nesses buraquinhos. E a gente tem, além dos 7 períodos, a gente tem 18 grupos. A gente também chama esses grupos de famílias, tá bom? Então a gente vai ver que os elementos de 57 a 71 são chamados lantanídeos, e de 89 a 103 são chamados de actinídeos, tá? Então a gente vai ver assim que cada elemento tem um númerozinho. Esses números que eu falei para vocês estão aqui embaixo, 57 e aqui está 89 a 103, beleza? Então agora vamos falar das colunas ou famílias, né? Que são essas colunas na vertical, que são 18. A gente vai ver que elas vão indo de 1 a 18. Antigamente, né, a União Internacional da Química Pura e Aplicada, e o PAC, ela organizava os grupos em 1A, tá? 2A. Então, assim, ela sempre organizava com um número e uma letra. Hoje em dia, né, nessa tabela mais atualizada, a gente vê que ela tem organizada em grupos de apenas letras, apenas números, desculpa. Então, se você se deparar com uma tabela que tem letras e números, isso é porque ela não está atualizada. Então, agora vamos ver quais são os grupos que existem na tabela periódica. A gente vai começar com os metais alcalinos, que estão localizados no grupo 1, coluna 1. Depois a gente vê os metais alcalinos terrosos, na coluna 2, grupo 2. Na coluna 16, né, ou grupo 16, a gente tem os calcogênios. Na coluna 17, os halogênios. E na coluna 18, os gases nobres. E aí, a gente vai focar agora nos elementos de transição, né? Que são esses elementos que estão aqui em rosa, destacados na tabela. Então, os elementos representativos são aqueles encontrados nos grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. E os elementos de transição são os elementos dos grupos 3 e 12. Sendo que os lantanídeos e os actinídeos são especificamente denominados elementos de transição interna. Isso está bem específico, mas eu estou falando só pelo título de curiosidade mesmo, tá bom? E agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre esses grupos que eu falei para vocês, começando pelos metais. Os metais são os elementos conhecidos por ter uma característica de brilho, né? São substâncias simples e além dele ter esse brilho metálico, eles também possuem uma propriedade de conduzir muito bem a corrente elétrica e o calor. Então, nesses elementos, as substâncias são facilmente transformadas, né, em lâminas e em fios condutores. Então, a gente vê, por exemplo, os fios de cobre que a gente usa, né, lá na parte elétrica da nossa casa. Então, todos feitos por elementos metálicos da tabela periódica. E aí a gente percebe também que os metais, eles ficam no formato sólido, né, na condição sólida, 25 graus Celsius, e na pressão atmosférica a nível do mar. A única substância, na verdade, que não vai ser sólida e vai ter características um pouco diferentes dos outros metais é o mercúrio, Mg.
O mercúrio ele vai estar em Hg, desculpa. O mercúrio ele vai estar no formato líquido a 25 graus Celsius. E a gente vê isso, por exemplo, no termômetro de mercúrio, né? A gente vê o mercúrio dilatando ou comprimindo, né, no termômetro que a gente tem em casa. Vocês já viram isso? Aquilo mostra que o metal pode ser líquido, no caso, só o mercúrio, né? Então, depois dos metais, a gente vai ver agora os ametais. Os ametais, eles são os elementos que formam substâncias simples e, ao contrário dos metais, né, como o próprio nome mostra, o A, antes da palavra, mostra a negação, então ele não tem propriedades metálicas, com isso ele não conduz bem o calor e nem a eletricidade, nem a corrente elétrica, né? Com exceção do carbono. O carbono, quando ele tem forma de grafite, ele é um ótimo condutor elétrico. Mas então ele não é facilmente transformado em lâminas nem fios. Os ametais eles são bem mais difíceis de manusear, né? Não são tão maleáveis. Dos não metais, alguns formam substâncias simples gasosas nas condições ambientais, como o hidrogênio, por exemplo, o nitrogênio também, oxigênio, flúor, cloro e todos os gases nobres que eu mostrei para vocês agora. Então, todos eles a gente considera não metais. E também eles conseguem, alguns elementos conseguem, como substâncias simples, estarem no estado líquido, como o bromo, e os outros não metais, eles estão sempre na condição sólida. Continuando, a gente vai ver os semimetais. Esse grupo, gente, com o tempo passando e a ciência evoluindo, foram descobrindo que esses elementos têm propriedades que estão variando entre as propriedades do metal, dos elementos metálicos, e dos não metais. Então, aí foi criado esse grupo dos semimetais, porque eles têm propriedades dos dois, entenderam? Então, nesse grupo, a gente tem os elementos boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio. E eles vão formar substâncias simples sólidas a 25 graus Celsius e nível do mar. Dois dos semimetais de importância prática, né, que a gente vê muito usado no dia a dia e na ciência, são o silício e o germânio, que eles são empregados em componentes eletrônicos, né, nos celulares que a gente usa, por exemplo. O silício, ele, por exemplo, vai possuir um brilho super forte, né, que é uma característica dos metais, mas ao mesmo tempo ele não é maleável, que é uma característica dos não metais. E é bom salientar, então, que existe uma tendência que cada vez mais perceptível da gente não usar essa nomenclatura para os semimetais. A Sociedade Brasileira de Química está classificando eles hoje em dia, né, os elementos boro, silício, arsênio e telúrio como não metais, enquanto que o germânio e o antimônio são classificados como metais, o polônio também, tá bom? E aí, continuando, a gente vai ver um exemplo que bem legal de elementos metálicos, né, de uma forma mais concreta, saindo um pouquinho da tabela periódica. A gente vê aqui esse tacho de cobre, que é um elemento metálico, cobre, né? A gente usa muito tacho de cobre para fazer doce, por exemplo. E como é que eu consigo fazer esse tacho? Porque, como eu disse, o metal, ele é um elemento, os elementos metálicos, ele é muito maleável, então eu consigo fazer uma panela do formato que eu quero. Esquentando o cobre, eu consigo moldá-lo, né? Outro exemplo aqui de ametal agora, eu tenho aqui o carbono. Olha que legal, eu consigo encontrar o carbono no formato de grafite ou no formato de diamante, né? E um exemplo de semimetal aqui, eu tenho o silício. O silício, como eu disse para vocês, ele tem esse brilho da propriedade dos elementos metálicos e, ao mesmo tempo, ele não é maleável. Por isso que ele é considerado um semimetal. A gente usa muito o silício para fazer microchips, né, dentro de celulares, por exemplo. Ele tem uma capacidade muito boa para ser utilizado na microeletrônica. Além de ser muito abundante também na crosta terrestre, tá bom? E aí o próximo elemento que a gente vai ver, o próximo grupo, na verdade, é o grupo dos gases nobres. Os gases nobres têm propriedades características que, por exemplo, seus átomos apresentam sempre na última camada eletrônica 8 elétrons, ou seja, eles estão completos, super estáveis. Isso significa que eles possuem um número máximo de elétrons que torna-os bem estáveis na natureza. Então, essa estabilidade vai dificultar a sua combinação com outros elementos químicos. Ele não vai se ligar com outros elementos químicos, tá? Por isso que eles são encontrados na natureza sempre isolados e na forma de gases. Por isso, gases nobres, esse nome. Então, um exemplo para a gente ver, aqui no caso o gás hélio, que é o gás que preenche balões, né? Ele é um gás que ele é bem leve em relação ao resto da atmosfera, por isso que ele consegue fazer com que os balões subam.
A segunda foto aqui vai trazer pra gente o neônio, que é o que traz aquela luz neon. Já viu aqueles letreiros eletrônicos com a luz neon? Eles são preenchidos com esse gás, que ele consegue atingir esse brilho muito grande. E aqui tem uma tirinha que eu trouxe, só tipo pra gente achar uma gracinha dos gases nobres. Primeiro ele diz assim, esse é o hélio. Hélio não compartilha elétrons. Não, o hélio é nobre. Eu sou nobre. Não. Ou seja, você não é um gás nobre, você é só um ser humano que não está interagindo com ninguém. Enfim, piadas da química, né? Vamos lá, continuando o hidrogênio. O hidrogênio ele vai ter uma característica bem dele mesmo, bem característica peculiar, porque ele está sozinho ali, né? Você vê que ele não está com ninguém, o grupo dele é só ele mesmo. E por que isso acontece? Porque o hidrogênio é um elemento que ele apresenta propriedades singulares. A sua fórmula estável, né, que é o H2, é ele se ligando com ele mesmo. E que isso mostra pra gente, então, que ele só vai interagir, com outros elementos, mas não da forma natural, não na natureza, como a gente encontra ele. Além disso, ele é combustível, incolor, inodoro, insípido e pouco solúvel em água. Por esse motivo, que na classificação periódica dos elementos, ele está sozinho, né, considerado um elemento à parte. E ele também vai constituir o seu próprio grupo, sendo o único membro do seu grupo. Bom, agora que a gente já entendeu um pouco dos grupos que existem na tabela periódica, né, vamos entender melhor como que ela está organizada. Primeiro a gente sabe, que eu já falei na última aula, né, se você não lembra, volta lá no vídeo, mas eu vou falar um pouquinho mais agora. Quando a gente isola um elemento, a gente tem ali na tabela periódica essas informações. Esse número aqui em cima, né, vai mostrar para mim o número atômico, o número de prótons que ele tem dentro do núcleo. Aqui embaixo eu tenho o número de massa, que é a quantidade de prótons somado com a quantidade de nêutron. E esse Czinho aqui é o símbolo do elemento. Então, aqui que é o que eu estou trazendo, o carbono. Está mostrando para mim que ele tem 6 prótons dentro do núcleo e que a sua massa é 12. Tá? Algumas outras tabelas periódicas vão trazer informações adicionais, como, por exemplo, quantas camadas eletrônicas tem. Mas aí é de tabela para tabela. Essa é mais simples, a gente vai encontrar essas informações. E aí, lembra que eu falei para vocês que os gases nobres, eles tinham 8 elétrons na última camada? Pois é, isso quer dizer que ele tem uma distribuição eletrônica que chegou à última camada de forma completa. E o que é a distribuição eletrônica? É a forma como os elétrons ficam dispostos nas camadas de elétron que tem dentro dele, nas camadas eletrônicas do átomo. Cada uma dessas camadas eletrônicas vai se comportar de uma forma diferente. Cada uma vai comportar uma quantidade de elétrons. Então, por exemplo, as primeiras camadas vão comportar no máximo 2 elétrons. Na primeira, né? Na segunda, já vai ter só no máximo 8 elétrons. Na terceira, 18. Então, cada camada tem uma quantidade de vagas para os elétrons ocuparem, vamos dizer assim. Então, se a gente observar nessa imagem aqui, ó, na legenda do esquema, está trazendo o argônio para mim. E aí o 18 está mostrando que é o número de prótons que está dentro do núcleo dele. E embaixo tem o número de elétrons. Na primeira camada ele tem 2 elétrons, na segunda camada ele tem 8 e na terceira ele também tem 8. Então ele mostra que ele ocupou o total de elétrons ali, a quantidade máxima de elétrons que ele tinha ali na terceira camada, né? Por que ele não tem mais do que 2 elétrons na primeira, professora? Porque a primeira camada só tem 2 vagas para elétrons, tá bom? Então a gente vai entender, mas a gente vai ver isso muito melhor no ensino médio, mas agora você só tem que entender que na distribuição de elétrons que existe dentro do átomo, cada camada comporta uma quantidade de elétrons. E assim é organizada a tabela periódica. Então, por exemplo, o hidrogênio, que é o primeiro elemento da tabela periódica, ele só tem 1 elétron. Ele tem 1 próton e 1 elétron apenas. Com isso, a única camada eletrônica dele tem apenas 1 elétron. E aí, se a gente for para o segundo elemento, que está aqui na coluna 18, que é o hélio, ele tem 2 elétrons apenas. Então, ele consegue completar a primeira camada. O terceiro elemento tem 3 elétrons. Então, a primeira camada dele tem 2 e a segunda tem 1. E assim, consecutivamente, até chegar aqui no meu último elemento, que vai ter 18 elétrons, tá bom? Então, os primeiros 18 elementos, eles vão sempre carregar eles vão ser consecutivos, vai ser de 1, 2, 3 até os 18, certinho.
Depois disso, muda um pouquinho, mas isso não é uma coisa que a gente vai estudar agora, fica para o ensino médio, tá bom? Então, pessoal, de acordo com a distribuição eletrônica dos átomos desses elementos representativos, né, que são da coluna 1, 2 e de 13 até a 18, eu tenho duas formas também de fazer a distribuição e enxergar a distribuição sendo feita de acordo com o período, ou seja, com as linhas, e com a coluna, que são os grupos, tá? Então, como é que eu enxergo isso? Por exemplo, nas colunas 1, 2, 13 até a 18, eu tenho uma característica muito legal, que é a coluna 1. Todos esses elementos da coluna terminam com um elétron na camada de valência. A última camada eletrônica deles tem um elétron. Então, na coluna 2, todos acabam com 2 elétrons. Na coluna 13, todos acabam com 3 elétrons. Na 14, com 4 elétrons. E assim consecutivamente, até chegar na 18, que todos acabam com 8 elétrons, exceto o hélio, tá? E por que eu estou falando isso? Porque isso mostra que os elementos não são organizados de maneira aleatória. Existe uma ordem a ser seguida. Além disso, tem outra forma de organização que é por período. Ou seja, cada linha vai mostrar a quantidade de camadas eletrônicas que o meu átomo tem. Todos os elementos que estão na primeira linha, no primeiro período, tem uma camada eletrônica, ou seja, só tem uma camada de guardar elétrons, vamos dizer assim. Enquanto no segundo período todos têm 2 camadas, no terceiro período todos têm 3 camadas, podem observar. No quarto todos têm 4 camadas, no quinto todos têm 5, no sexto todos têm 6 e no sétimo todos têm 7 camadas de distribuição eletrônica, beleza? Então a gente consegue fixar essa informação na cabeça da seguinte forma. A distribuição de elementos químicos acontece por linha ou por período, de acordo com a quantidade de camadas. Se eu estou na primeira linha, uma camada. Se eu estou na segunda linha, 2 camadas. Assim até a sétima linha. E nas famílias, né, ou nos grupos, é de acordo com a última distribuição eletrônica. Se no meu átomo inteiro a última camada tem um elétron, eu estou falando de um elemento que está na primeira coluna. Se no meu elemento a última distribuição do meu átomo tem 8 elétrons, é porque eu estou falando de um elemento que está na coluna 18, exceto o hélio. Beleza? Então, pessoal, a gente conseguiu entender nessa aula um pouquinho mais sobre como a tabela periódica é organizada. Parece um conteúdo um pouco complexo, mas quando a gente faz exercício e coloca na prática, ela fica muito mais interessante. Vamos fazer uns exercícios aqui para ver como é que acontece? Então, olha, vamos ver esse primeiro exercício. Os elementos químicos foram classificados em 4 grupos e organizados na tabela periódica de acordo com as suas características. Complete as frases com os termos metais, não metais, gases nobres, hidrogênio, período e família. Letra A. O tananana tem propriedades diferentes daquelas dos outros elementos. Qual, então, desses aqui, ó, metais, não metais, gases nobres, hidrogênio, período, família, demonstra alguma característica que não tem em nenhum outro lugar, que ele é isolado, ninguém mais tem igual? Pensa aí, vou dar um tempinho para você. Vamos lá? Deu, né? O hidrogênio. Será que eu acertei? Acertei. Olha lá, o hidrogênio, lembra que ele está isolado no seu único grupo, que só tem um membro, que é ele mesmo? Por que isso acontece? Porque ninguém mais tem propriedades como ele. Então, eles têm o seu grupo solitário. Letra B. Os tananana não combinam entre si, nem com outros elementos químicos. Qual deles é meio snob, não combina com ninguém, fica sozinho na dele, se acha meio chique demais, se acha nobre demais? Dê a dica, né? Gases nobres. Por que eles não combinam com ninguém? Porque eles já têm 8 elétrons na última camada, eles já são completos, eles não precisam fazer ligação com ninguém para estar completo, ele já é suficiente. Então, olha lá, eles na tabela periódica, lembra? Coluna 18, gases nobres, não precisam compartilhar elétrons com outros elementos, porque eles já estão suficientemente estáveis, né, na natureza. Vamos lá, letra C. Enxofre, iodo e flúor são... Eles têm a tendência de receber elétrons e ficar com a carga elétrica negativa. Não conduzem bem o calor e a eletricidade e não são maleáveis nem dúcteis. Eu não cheguei a especificar sobre carga elétrica negativa, mas eu falei muito bem dos elementos que não conduzem o calor e a eletricidade, também não são maleáveis. Vocês lembram qual grupo que é esse que eu estou falando?
Já sei que eu não estou falando dos gases nobres nem do hidrogênio, porque esses já foram, né? Então, quem são os que não conduzem a eletricidade, não são maleáveis? Respondeu comigo? Então, vamos junto? 1, 2, 3 e... Não metais. Deu certinho com você? Se você errou, volta um pouquinho na aula, vai assistir de novo, você vai conseguir na próxima vez, tenho certeza. Olha lá os ametais, ou não metais. São todos esses elementos que estão aqui mostrados, destacados para a gente, incluindo o hidrogênio isoladinho lá em cima. Letra D de dado. Os tananana conduzem muito bem o calor e a eletricidade, são maleáveis e dúcteis. Na última camada eletrônica possuem 1, 2 ou 3 elétrons. Gente, esse aqui tá mole. Se eu acabei de falar que quais não conduzem bem a eletricidade são não metais, quem conduz bem a eletricidade só pode ser os metais. E aqui, gente, eu estou mostrando os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos, em específico. Por quê? Porque vou voltar na questão para vocês verem. Está falando que eles possuem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada. Lembra que eu contei para vocês? Dessas duas colunas aqui, que todos mantêm essa distribuição de na última camada ter 1, 2 ou 3 elétrons. Então, nessa questão, além de estar falando dessa especificidade de conduzir bem o calor e a eletricidade, também tinha que se atentar na distribuição eletrônica. Então, ia juntar tudo que eu expliquei hoje, né? Eu trouxe para vocês também essa representação dos metais, que é bem mais completa, né? Porque no livro didático de vocês, se vocês analisarem, eles destacam como metais todos esses elementos. Não só os metais alcalinos e alcalinos terrosos, como também os elementos de transição, os halogênios, né? Então, todos esses aqui são considerados elementos metais, do grupo de metais, de acordo com a literatura do livro do ensino fundamental, tá bom? Pode sofrer alguma especificidade dependendo da literatura que eu usar, do livro que eu usar, mas no livro de vocês é esse aqui que vocês vão encontrar. Letra E. Cada tananana indica o número de camadas eletrônicas e cada tananana é referente ao número de elétrons na última camada. Lembra quando eu expliquei na distribuição eletrônica que ou o período ou a família, né? Ou seja, período eu estou falando das linhas e família eu estou falando das colunas. Eles estavam relacionados com a distribuição dos elétrons? Então, um deles diz respeito à quantidade de camadas de distribuição eletrônica que eu tenho dentro daquele elétron. E o outro diz respeito a quantos elétrons eu tenho na última camada. Tá lembrado qual é? Eu vou te dar um tempinho. E quando eu estou dizendo o número de camadas eletrônicas, eu estou dizendo sobre o período. Quando eu estou falando sobre a quantidade de elétrons, eu estou falando da família. Lembrando que família é a coluna e o período é a linha. Se você não entendeu direitinho, volta na aula que eu estou explicando isso naquele slide sobre distribuição eletrônica, tá bom? Mas é bem simples, não tem erro. Então, aqui a gente consegue ver perfeitamente. Olha só, aqui eu tenho 7 períodos e aqui eu tenho 18 colunas ou 18 famílias. No primeiro período, todos têm apenas uma camada de eletrônica, tá? E no primeiro grupo aqui, todos terminam com um elétron na última camada. Então, é isso que eu estou dizendo na letra E. Aqui a gente consegue perceber todas as famílias que eu já falei, todos os grupos, tabela periódica. Agora que você consegue enxergar ela com outros olhos, você vê de uma forma bem diferente, né? Vamos para mais um exercício, então. Das alternativas abaixo, qual apresenta somente a metais? Letra A, começa com hélio. Eu sei que o hélio é um gás nobre, então a gente já corta essa opção. Letra B, começa com hélio de novo. Não preciso nem ler o resto. A letra C começa com um elemento que a gente chama de semimetal. Então, a gente não vai também entrar nessa linha porque eu sei que ele é semimetal. Na letra D, o sódio, ele é um metal. Então, a gente também já nem vê. Então, por eliminatória, a gente chegou na letra E, que começa com carbono, que é um ametal. Depois vem para o nitrogênio, que é um ametal. E assim, consecutivamente, eu já sei que eu estou na letra certa. Vamos ver? Vamos conferir? Certinho. Vamos lá. Vamos conferir na tabela. Todos eles estão aqui? Todos estão aqui. Perfeito. Por isso que é muito importante a gente ter sempre a consulta da tabela periódica do livro, tá, gente? Porque ninguém decora isso aqui. E você nem tem obrigação de decorar. Isso aqui é pra gente consultar, tá bom? Vamos lá, número 3. Os gases nobres são elementos da tabela periódica localizados na família 18, que é a última família, lembra? Possuem esse nome, pois todos são gasosos em temperatura ambiente e são encontrados na natureza de forma isolada. São formados por átomos estáveis,
pois possuem 8 elétrons na última camada de energia, ou seja, reagem muito pouco com os outros elementos. Por isso são chamados de nobres. Na tabela periódica, todos os elementos buscam estabilidade. Com isso, fazem ligações para completarem 8 elétrons na última camada de energia. Todos os elementos chamados gases nobres possuem 8 elétrons na última camada de energia, exceto... Lembra que eu falei para vocês que um dos elementos dos gases nobres não cumpre essa regra dos 8, porque ele não chega a ter 8 elétrons? É o neônio? Não, não é o neônio. Neônio é um gás neon, lembra dele que eu falei que brilha? Ele tem 8. O xeônio também não é. O radônio também não é, sobrou o hélio. Gente, para lembrar do hélio, é só lembrar que é o gás que enche balão. Sabe quando você suga o ar do balão e fica com a voz fininha? É o hélio. O hélio, você nunca vai esquecer dele se você lembrar desse momento. E ele é o único que tem 2 elétrons apenas na última camada de valência. Beleza? Aqui o hélio está. Então, tenho aqui o hélio marcadinho. Esse aqui foi um exercício que eu passei na escola em casa, então já aproveita e corrige, tá bom? Então, vamos fazer mais um. Considere a seguinte representação da tabela periódica, em que as letras já adicionadas na tabela abaixo não representam símbolos químicos. Então, gente, isso aqui é uma representação da tabela periódica, mas não é uma tabela de fato, porque a gente sabe que não tem essa configuração na tabela original. Vamos lá. Letra A. Qual é o elemento do terceiro período? Como é que a gente classifica período? Período é a coluna ou é a linha? Período é a linha, né? Então, vamos pegar um elemento do terceiro período. O terceiro período, a terceira linha. Pode ser o B, pode ser o C ou pode ser o I. Beleza? Então, eu entendi que período é a linha, está na horizontal. Letra B. 2 elementos do grupo 2. Grupo é o mesmo que falar coluna ou família. Ou seja, estou falando da linha na vertical, desculpa. As colunas. Então, eu quero um elemento do grupo 2, da segunda coluna. Pode ser o C ou pode ser o E de escola. Perfeito? Letra C. Um metal alcalino. Lembra que metal alcalino é o grupo localizado no grupo 1, na coluna 1? Então, pode ser o A, o B ou o D de dado. Só que por que eu marquei o B ou o D? Porque o A ele está representando o hidrogênio. O hidrogênio não é um metal. 2 elementos que sejam do grupo dos halogênios. Halogênio é um grupo que está localizado na coluna 17. Então, a coluna 17 aqui, ela está localizada aqui na penúltima coluna, porque a última é 18, né? Então, eu tenho o I e o K. E a letra E vai dizer o halogênio que está no 5º período. Então, eu já sei que o halogênio está na coluna 17. 5º período é a 5ª linha, né? Aqui é a primeira. 1, 2, 3, 4, 5. Letra K. Então, pessoal, hoje a gente conseguiu fazer uma revisão, né, do que eu comecei na aula passada. A gente falou um pouco sobre a tabela periódica, a gente falou muito sobre a tabela periódica, a gente entendeu como ela é organizada, o que são períodos, o que são grupos, né, ou famílias. A gente entendeu quais são os grupos que existem, né, que são metais, ametais, né, os halogênios. A gente viu o que são os gases nobres. Entendeu por que eles são chamados de nobres, né, porque ele tem 8 elétrons na camada de valência. Entendeu como é feita a distribuição eletrônica e como isso ajuda na organização dos elementos na tabela periódica. Tudo isso é muito importante porque, entendendo como ela funciona, a gente consegue consultá-la muito melhor. É uma ferramenta de consulta. Como eu disse mais cedo, a tabela periódica não deve ser decorada, ela deve ser consultada, mas para consultar a gente tem que entender como ela funciona. Se você achou que tem muito conteúdo nessa aula, eu indico que você assista de novo, com calma, anotando tudo que eu estou dizendo e sempre com o seu livro junto de você. Tá bom? Faça os exercícios que eu passei na escola em casa e a gente se encontra logo menos, tá bom? Um beijo e até a próxima!